vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Sabe, eu estava pensando em algo que aconteceu há anos atrás. Quando nós chegamos em Salvador, né, na Bahia, nós chegamos lá porque meu esposo foi transferido e, lógico, eu fui junto. E quando nós chegamos numa igreja a qual o Senhor nos direcionou, através de uma amiga muito preciosa que eu amo, guardo para sempre no meu coração, é minha irmã, somos Davi e Jonathan, e eu estou morrendo de saudade, Marília, te amo, Marília. É, Através dela, o Senhor nos direcionou para esse ministério. Estávamos pedindo ao Senhor direção, porque nós moraríamos lá por 2 anos, então precisávamos de um ministério para congregar. E chegamos lá muito feridos, de uma situação um pouco conturbada da igreja que havíamos saído, porque os nossos pastores não queriam nos liberar. Eu falei, mas nós precisamos ser liberados, porque não tem como nós não irmos para lá. É o trabalho que está transferindo, então nós precisamos ir. Mas enfim, quando chegamos naquele ministério, chegamos para conversar com o pastor, e logo no primeiro culto o Senhor deixou muito claro que era ali que devíamos congregar. Tanto é que no primeiro culto que nós fomos visitar, o pastor chegou para mim e já falou: Irmã, Paz Senhor, tudo bem? Eu falei: Paz Senhor, você que vai ministrar a palavra hoje. Meu Deus do céu, eu estava visitando o primeiro dia. Mas a partir daquele dia ali, o Senhor nos respondeu com fogo, e era ali que nós deveríamos ficar. E quando nós chegamos para conversar com o pastor, nós deveríamos levar uma carta de recomendação para aquela igreja, porque estávamos saindo de uma congregação, trabalhávamos, né, na outra congregação. Então deveríamos levar uma carta, né, falando o pastor, a pastora, dizendo que éramos membros, que estávamos aptos a trabalhar em outro ministério e tudo isso. Porém, por diversas situações que passamos, não levamos essa carta, não tínhamos essa carta. E chegamos para o pastor e falamos: Pastor, nós não temos uma carta de recomendação. Os nossos antigos pastores não conseguiram fazer essa carta. E depois eles até conseguiram, né? Depois, quando passou o tempo, passaram os meses e voltamos para o Rio para visitar a família, eles nos liberaram essa carta. Mas antes nós não tínhamos. E ele olhou bem para a gente, pastor Ney, né, lá de Salvador. Era a nossa igreja, nosso ministério, era uma igrejinha de chão batido, na verdade era vermelhão, numa comunidade de pescadores, muito humilde, muito, muito, muito humilde, tão pequenininha, mas que Deus se apresentava para nós. E ali estava o pastor, ele, o pastor Ney, e o pastor Raimundão, que hoje descansa no Senhor, um grande homem de Deus. Eles chegaram e falaram para a gente assim: Filhos, vocês são a carta de Cristo. Através da atitude de vocês, através da vivência de vocês, do exemplo de vocês, vocês mostram quem são. Vocês são a carta de Cristo. Não precisamos de carta de recomendação de pastor, porque o próprio Cristo já mostrou para a gente quem são vocês. Isso para mim foi de uma importância. Isso para mim me marcou. Me marcou porque eu falei: meu Deus, que é isso? E a gente foi para a Bíblia para ver o que era isso. E nós acabamos de ler aqui. Você leu comigo aqui. Escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. E é isso que eu quero te perguntar hoje. Você é uma carta de Cristo. Você é como se fosse um livro numa prateleira. E as pessoas chegam nessa biblioteca para escolher um livro, para distrair a mente, para relaxar, para aprender mais. A pessoa quer um livro. E aí, ela vai olhar e o que vai ver? O que ela vai ler? O que você tem apresentado a ela? Ah, Rafaela, mas você está dizendo para mim, eu já ouvi falar diversas vezes que não se deve julgar um livro pela capa. Não se deve, porque às vezes a capa diz uma coisa e o interior diz outra. Sim. Uhum.
Mas quando se trata de evangelho, não. Não, Senhor. Por quê? O que diz a palavra do Senhor? Pelo fruto conhecereis? Exatamente. Pelo fruto conhecereis a árvore. Não tem esse negócio de aparentar uma coisa, olha, a pessoa ali não sabia que aquela pessoa era cristã. Porque só de aparência assim, né, não dá para ver. Filho, olha só, não estou dizendo aparência de usos e costumes. Não estou dizendo isso. Porque às vezes você quer aparentar ser crente, porque você vai usar um coque na cabeça, não vai botar maquiagem, não vai usar brinco, não vai usar calça, vai botar um saião, uma blusa até ah, eu sou crente. Sou crente? Oh, meu Deus do céu, vou orar. E olha, e Deus vai se revelar. Não estou falando disso. E também nem tenho nada contra as pessoas que usam, porque cada um foi chamado para andar de uma maneira. Tem mulheres que são chamadas para não usar maquiagem, para não usar brinco, e louvado seja Deus, porque é um mistério dela com Deus. Talvez você que esteja assistindo, Deus colocou no seu coração de nunca usar brinco, de nunca usar batom, maquiagem, de nunca usar calça, porque é você com Deus. Outras pessoas que usam brincão, eu uso brinco grande, usam brincão, pintam cabelo, usam calça, e é com ela e com Deus. Não estou falando sobre usos e costumes. Estou falando sobre testemunho, porque às vezes uma pessoa que está usando lá o coque na cabeça, está usando o saião, é uma fofoqueira raiz. É uma fofoqueira que está na igreja, menina, tem um negócio para te contar. É fofoqueira, é contendeira, faz um monte de coisa, faz da vida da pessoa um inferno. E a outra que está lá com brinco, batom vermelho, unha preta, está lá e é cheia do Espírito Santo de Deus, tá? E também existe vice-versa. Você entende? Então, não estou falando de usos e costumes, estou falando sobre testemunho, tá? Eu estou falando sobre você comprar e pagar, sobre você não xingar o irmão, sobre você não denegrir a imagem do outro, sobre você dar frutos na presença do Senhor. Você é a carta de Cristo. Então, o que as pessoas leem ao te ver? O que as pessoas veem que está no seu interior, que grita em você para o outro ouvir, para o mundo ouvir? Será que as pessoas, quando te leem, falam, mas ser crente assim eu não quero, não. Ser crente assim é melhor eu estar na minha cachaça, é melhor eu estar lá na minha prostituição. Aí a mulher fala, para ser crente desse jeito que se esconde atrás de uma saia, de um roupão, mas é uma quenga pior do que eu prefiro dar para todo mundo, que todo mundo sabe que eu sou quenga mesmo, eu dou o que é meu, e ninguém tem nada a ver com isso, do que ser aquela lá que tá pregando e dá atrás dos bastidores. Tá escandalizado? Não é isso que acontece, não? Vai vendo. Você tá entendendo? Aí o homem tá lá, aí paga de santo. Olha, meu Deus. Aí tá a irmã lá, tu, que tá com o teu marido lá oprimido dentro de casa. Tá entendendo? Que tá lá pagando um preço, tu. Orando dia e noite e dia pro teu marido se converter. E o teu marido pode até não estar na igreja, pode até beber lá, pode até fazer as coisas que tu sabe que faz, mas tu tá orando. Não te impede de ir para a igreja, nada disso. É um homem bom. E você sabe que é alma de salvação. E o Senhor te prometeu e vai cumprir. Porque o Senhor é fiel para cumprir as suas promessas. Mas aí você fica lá olhando. Tu tá lá na igreja, no culto. Aí tu tá, Senhor, olha ali que homem de Deus. Eu queria que meu marido fosse assim. Jesus, olha, eu tenho aquela prova dentro de casa. Eu tenho aquele homem demoniado. Aí tu tá desejando, tá? Alguém que tá lá atrás do púlpito e que tu tá achando que a carta que ele é a carta de bênção. E nem sabe que é um prostituto, ou um homossexual, ou um homem mesmo que bate na mulher e tá ali. Oxe, meu Deus, é um exemplo. Qual é a carta que você é? O que tem escrito em você? Aleluia! O que as pessoas veem? O que as pessoas leem ao te ver? Testemunho. Testemunho. Sabe, um dos meus pastores, sabe, que eu passei, e foi quando nós chegamos de Salvador, né? Nós viemos para Itaipuaçu, nós moramos em Maricá. E na nossa igreja, era lá em Campo Grande, né, no Rio de Janeiro, não tinha nem condições de, morando em Itaipuaçu, ir para a igreja lá. Então, nós mudamos
de igreja, viemos para cá bem depois e viemos morar em Itaipuaçu. E nós recebemos de presente o pastor Marcelo, a pastora Edna, na nossa vida. E ele pregava, e se ele está assistindo isso, ele vai ver que foi um exemplo muito vivo, muito forte na minha vida, ainda é, né? E ele chegou e ele falou assim, quando ele pregava, ele falou, olha, no seminário, logo de cara, um dos professores lá chegou e falou assim pra gente, e isso marcou, viu, pastor Marcelo, a nossa vida também. E ele chegou e falou assim: olha, vocês podem pregar usando até a Bíblia. E ele falou que foi tema de discussão e tudo aquilo na sala. Ele mesmo falava: tá maluco, professor, pastor também? Como que eu vou pregar usando outro meio que não seja a Bíblia? Eu só vou pregar usando a Bíblia. Vou usar o quê? Um jornal? Vou usar uma revistinha? Não, eu tenho que pregar usando a Bíblia. E muito sabiamente o professor chegou e falou: não, a Bíblia vai ser o último recurso que você vai usar para pregar. Oh, todo mundo. O último recurso. Ih, esse professor não é bom, não. Que sabedoria do céu. Ele falou: não. A maior prova, a maior pregação não é a Bíblia. A maior pregação é o teu exemplo, é a tua vida, é o teu testemunho. O que adianta você chegar lá atrás do púlpito, pregar essa palavra que é pura, essa palavra que é santa e a tua vida não está conforme ela? Então, a última coisa que você vai usar é a Bíblia. Primeiro é o teu testemunho. Então, filho, filha, antes de você subir ao púlpito, antes de você ensinar, antes de você abrir a tua boca, para que você não venha ouvir o sujo falando do mal lavado. Ou então de você ouvir, quem é você? Quem és tu para falar? Tão feio ouvir isso, né? Tão triste ouvir isso. Às vezes a gente tá numa família e a gente enche a boca para falar, não vamos nos sentar na roda dos escarnecedores. Aí chega no lugar onde está todo mundo bebendo, onde é da sua família, chega assim, não se aproxime de mim, você que está bebendo. E a gente não mostra amor, não mostra misericórdia, não mostra compaixão. E quer pregar a palavra, quer pregar a Bíblia. Sem amor, sem compaixão, sem o fruto, sem estender a mão. Que droga é essa? Que evangelho é esse? Que carta é essa que você é? Carta de ódio? Carta de ódio? Não. A minha carta, eu preciso ter em minhas linhas amor, misericórdia, compaixão. Por muito tempo eu fui dura. Por muito tempo eu fui juíza na terra. Por muito tempo eu fui fariseu. Eu fui escriba. Porque eu achava que porque eu estava me santificando, me purificando, jejuando, orando, eu era mais do que o outro? Quantas vezes o meu esposo, antes dele ser salvo, chegava para mim para conversar e eu falava, você não tem moral para falar comigo porque você bebe, você fuma. E ele tinha muito mais as marcas de Cristo do que eu. Porque eu carregava uma Bíblia debaixo do braço, porque eu não pecava, achava que não pecava. Mas um certo dia, Deus falou comigo de forma muito dura. E o Senhor falou para mim, você é para mim pior do que aquele a qual você julga. E aquilo para mim foi arrasador, porque eu achava que estava justificada pela minha justiça imunda. Desculpa de estar sendo dura com você, mas qual a carta você tem sido? Se nas tuas linhas tem tanto julgamento, tem tanta falta de amor, apaga tudo. Pega a tua borracha aí, com Cristo, apaga e reescreve. Aliás, peça para Ele escrever. Que eu e você não sejamos escritos com rejeição, com humilhação, mas sejamos escritos com a tinta do amor. Que nós sejamos cartas de Cristo, lidas para o mundo ler, que exale, que grite para o mundo ouvir. Jesus te ama, Jesus te chamou, Jesus te escolheu, ainda que você esteja desse jeito. Seja a carta de Cristo, em nome de Jesus. Amém? Compartilhe, curta, se inscreva, debata comigo, me chama, vamos conversar, vamos chamar pessoas para Cristo, em nome de Jesus.